Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai investigar um nome que, olha, começa discreto lá nas genealogias, mas ganha uma força imensa em profecias apocalípticas. Magog. É um nome que viaja, né? De Gênesis passa por Ezequiel e chega até o Apocalipse. Para guiar nossa conversa, a gente está usando um material bem detalhado, um artigo chamado Magog, o filho de Jafé associado a profecias apocalípticas. Ele faz um trabalho ótimo mapeando assim a trajetória desse nome, sabe? Desde a primeira vez que ele aparece até esse papel central nas visões do fim dos tempos. E, claro, as várias tentativas de localizar Magog no mapa ao longo da história. Então, nossa missão aqui é tentar entender quem ou o que é Magog. Quem foi o Magog, lá de Gênesis, e por quê, né? Por que esse nome se torna tão crucial nas profecias de Ezequiel e depois no Apocalipse? E o que essas tentativas de identificar Magog nos dizem sobre cada época. Vamos seguir essa pista, desde lá do início da dispersão da humanidade depois do dilúvio, até essas batalhas finais que tanta gente estuda. Ok, vamos desenrolar isso. Para começar, vamos direto na fonte, né? Lá no livro de Gênesis. Quem é Magog ali? Então, em Gênesis capítulo 10, versículo 2, Magog aparece de forma bem específica. Ele é listado como o segundo filho de Jafé. Isso faz dele neto de Noé, né? O que é super importante porque o coloca na primeira geração logo depois do dilúvio, um momento de recomeço total para a humanidade. Certo. Agora, o texto bíblico não dá muitos detalhes pessoais, sabe? Não sabemos da vida dele, quem foi a mãe, o que ele fez. A importância inicial dele está mesmo nessa posição, nessa genealogia fundamental. E essa genealogia é a famosa tabela das nações, né? Que meio que mapeia a origem dos povos antigos conhecidos. Exatamente. Gênesis 10 funciona como um mapa etnográfico antigo, tentando explicar de onde vieram e como se espalharam os povos a partir dos filhos de Noé. Colocar Magog ali já o estabelece como patriarca, como ancestral de um grupo específico. Uhum. E aí já tem uma pista interessante que é a bênção que Noé dá a Jafé, o pai de Magog, lá em Gênesis 9:27. A promessa era de expansão, né? O alargue Deus a Jafé e também de habitar nas tendas de Sem. Isso já sugere, assim, uma direção de dispersão para os descendentes de Jafé, incluindo os de Magog. Geralmente o pessoal associa isso às regiões ao norte e oeste do Crescente Fértil, que mais tarde são chamadas de Ilhas das Nações ou regiões costeiras. Áreas mais distantes na perspectiva de Israel. Entendi. E conhecer os irmãos de Magog ajuda a gente a ter uma ideia melhor dessa família e da área de influência deles no começo? Ajuda sim. Gênesis 10.2 lista Gomer, que muita gente liga aos Cimérios, Madai, que seriam os Medos, Javã, associado aos gregos, e aí vem Tubal e Meseque. Ah, esses dois. Pois é. Tubal e Meseque quase sempre conectados a povos da Anatólia, onde hoje é a Turquia. E por fim, Tiras, que a identificação é um pouco mais debatida, talvez os trácios ou povos do mar. E essa dupla, Tubal e Meseque, é importante notar, né? Porque eles aparecem juntos em outros lugares. Exatamente. Eles são quase um par fixo na Bíblia. E essa associação vai ecoar forte quando a gente chegar em Ezequiel. É como se essa geografia, essas relações tribais de Gênesis, já preparassem o palco, sabe? Faz sentido. Então, de um nome numa lista, Magog, passa por uma transformação bem radical. Vamos pular agora para o profeta Ezequiel, séculos depois. É aqui que o nome Magog ganha essa dimensão mais sinistra, talvez, que a gente mais conhece. Como ele aparece lá nos capítulos 38 e 39. Totalmente. Aqui a coisa muda de figura. Em Ezequiel 38 e 39, Magog não é mais visto primariamente como uma pessoa, vira uma terra, uma região geográfica. O foco da profecia é um líder, um tal de Gog. Gog, da terra de Magog. Isso, identificado explicitamente como vindo da terra de Magog e também como príncipe de Ros, Meseque e Tobal.
A profecia diz que Gog vai vir lá dos confins do norte. Dos confins do norte. Sim, liderando uma coalizão militar gigantesca para invadir Israel num tempo futuro, que o texto chama de últimos dias. E isso quando Israel estivesse vivendo tranquilo e em segurança. Essa distinção é chave. Gog é o líder, Magog é a terra de onde ele vem ou o povo que ele comanda. E olha que interessante. Meseque e Tubal, que eram irmãos de Magog lá em Gênesis, reaparecem aqui, como parte do domínio de Gog. Isso sugere que a profecia está bebendo naquela fonte antiga, naquela conexão genealógica e geográfica, não acha? Com certeza. Parece que tem uma linha direta ligando aquela dispersão dos filhos de Jafé com essa futura aliança militar vinda do norte. Ezequiel 38 pinta um quadro assim, bem vivo e assustador dessa força. Fala de uma grande multidão com escudo e broquel, todos manejando a espada, cavalos, cavaleiros, um poder militar absurdo para a época. A imagem é de uma tempestade mesmo, se formando lá longe no norte, pronta para cair sobre Israel. Nossa, mas essa ideia de uma invasão tão terrível contra Israel levanta uma questão teológica, né? Qual seria o propósito de Deus em permitir ou até orquestrar uma coisa dessas? Essa pergunta é central, e o próprio Ezequiel dá a resposta divina. Em Ezequiel 38.16, Deus fala para Gog: eu te trarei contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Ah, então é uma demonstração. Exato. E no versículo 23 ele reforça: assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, a visão teológica é que, embora Gog venha com más intenções, a invasão, no fim das contas, é permitida e usada por Deus para mostrar seu poder, sua soberania, sua santidade de um jeito que ninguém possa questionar diante de todo mundo. A derrota de Gog seria um testemunho do caráter de Deus. Entendi. Isso dá uma camada de sentido bem mais profunda para esse conflito. E como Ezequiel descreve o fim dessa história? Qual o destino de Gog e desse exército todo? O fim é uma derrota, sim, completa e sobrenatural. Ezequiel 39 detalha a intervenção direta de Deus lá nos montes de Israel. Não é uma batalha comum, sabe? Deus age com a natureza e o sobrenatural. Pestilência, sangue, chuva torrencial, pedras de saraivas gigantes, fogo, enxofre. Caramba! E ainda por cima, o texto fala de um terremoto enorme e uma confusão que faz os próprios invasores lutarem uns contra os outros. Gog e toda essa multidão gigantesca são derrotados e os corpos ficam lá para os bichos comerem. Que imagem forte! E a escala da derrota é enfatizada de um jeito quase hiperbólico. Ezequiel 39.9 diz que as armas que sobram, arcos, flechas, escudos, lanças, são tantas que o pessoal de Israel vai usar como lenha por 7 anos. 7 anos. 7 anos! E o versículo 12 diz que vai levar 7 meses para todo o povo de Israel enterrar os mortos e limpar a terra. É difícil até imaginar isso. Esses detalhes todos servem para mostrar o tamanho da vitória de Deus e a destruição total dessa ameaça que veio do norte. É uma imagem realmente poderosa, de juízo e livramento ao mesmo tempo. Essa narrativa de Ezequiel é tão forte que não é de espantar que o nome Magog continue ecoando, né? E ele reaparece séculos depois, lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Em que contexto isso acontece? Sim, o nome volta em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, só que o contexto de tempo e, talvez, o significado são um pouco diferentes. Isso acontece num momento escatológico bem específico. Depois do período de 1000 anos de reinado de Cristo, o milênio, que o Apocalipse descreve. Ah, depois do milênio. Isso. A passagem diz que, no fim desse período, Satanás vai ser solto da prisão temporária dele. Aí ele vai sair a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reunir todo mundo para uma batalha final. O alvo deles é o acampamento dos santos e a cidade amada, que geralmente o pessoal interpreta como o povo de Deus ou a Nova Jerusalém.
Interessante. Gog e Magog juntos de novo, mas num tempo diferente e talvez com um papel um pouco modificado. Como é que os estudiosos ligam ou diferenciam essa menção no Apocalipse daquela de Ezequiel? Isso deve gerar bastante debate, imagino. Na teologia do fim dos tempos. O que é fascinante aqui é que tem basicamente duas linhas principais de interpretação, sabe? Uns veem essa batalha de Apocalipse 20 como sendo, na essência, a mesma invasão que Ezequiel profetizou, só que colocada num ponto diferente da linha do tempo final. Argumentam que João, no Apocalipse, estaria revisitando a profecia de Ezequiel, talvez dando um novo contexto. Certo. E a outra linha? A outra linha tende a ver Gog e Magog no Apocalipse de um jeito mais simbólico, arquetípico. Nessa visão, João não estaria falando necessariamente daquela mesma coalizão específica vinda do norte, lá de Ezequiel. Em vez disso, Gog e Magog viraria um termo genérico para representar todas as forças que se opõem a Deus e ao seu povo, mobilizadas por Satanás numa última rebelião desesperada no fim da história. O próprio Apocalipse diz que essas nações vêm dos 4 cantos da terra, né? O que sugere uma coisa mais global do que aquela invasão específica do norte em Ezequiel. Faz sentido. E um fator-chave que apoia essa segunda leitura é a diferença clara no tempo. A batalha de Ezequiel geralmente é situada antes ou no comecinho do milênio, enquanto a do Apocalipse acontece sem dúvida depois dele. Além disso, o estilo do Apocalipse, que é cheio de símbolos, né? Isso favorece ler Gog e Magog aqui não como nações literais, mas como a personificação final da hostilidade do mundo contra Deus. É como se Gog e Magog virassem o símbolo máximo de todos os inimigos de Deus ao longo da história, reunidos para o confronto final. Entendi a diferença. E essa batalha final no Apocalipse, como ela é descrita? É tão detalhada quanto a de Ezequiel? Na verdade, não. A descrição da batalha em Apocalipse 20 é bem curta, quase anticlimática de tão rápida, mas totalmente decisiva. O versículo 9 diz que as forças de Gog e Magog, com Satanás à frente, cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas não tem luta demorada, a intervenção divina é imediata e final. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Direto, assim? Direto assim. E logo depois o versículo 10 diz que Satanás, que instigou tudo, é jogado no lago de fogo e enxofre junto com a besta e o falso profeta. Isso acaba de vez com toda a oposição organizada contra Deus e abre caminho para o julgamento do grande trono branco, que vem logo em seguida no capítulo. Essa rapidez da batalha talvez sirva para mostrar como é inútil essa rebelião final contra um Deus todo-poderoso. De neto de Noé, há uma terra hostil no norte e daí para um símbolo universal de rebelião. Nossa trajetória desse nome é impressionante mesmo. E essa carga toda, simbólica, profética, naturalmente fez as pessoas tentarem identificar quem ou o que seria Magog no mundo real ao longo da história. Quais foram as tentativas mais importantes? Ah, sim. Essas tentativas de identificação são uma parte super interessante da história. Uma das mais antigas e que teve muita influência veio de Flávio Joséfo, aquele historiador judeu romano do primeiro século. Na obra dele, Antiguidades Judaicas, ele associou os descendentes de Magog aos citas. Os citas. Isso, os citas. Eram povos nômades, guerreiros, famosos pela habilidade com cavalos e arcos, que viviam naquelas estepes enormes ao norte do Mar Negro e do Cáucaso. Para Joséfo, e para muita gente depois dele, essa identificação fazia sentido por 2 motivos principais. Primeiro, a geografia. Os citas ficavam ao norte de Israel, batendo com a descrição de Ezequiel, dos confins do norte. Certo. E segundo, a reputação deles de guerreiros ferozes, meio bárbaros, encaixava bem na imagem daquela horda invasora. Essa visão dos citas como Magog durou muitos séculos. E além dos citas, teve outras associações fortes? Com certeza. Se a gente olhar para as tradições abraâmicas como um todo, a tradição islâmica tem outra perspectiva importante. No Alcorão, Gog e Magog aparecem como Yajuj o Amajuj. Yajuj o Amajuj? Isso. A Sura 18, chamada Al-Kahf, a caverna, tem uma história famosa sobre Dul-Qarnayn, uma figura poderosa, justa, que às vezes identificam com Alexandre o Grande ou Ciro,
que viaja até os confins do mundo e constrói uma muralha gigante de ferro e cobre para conter as tribos destruidoras de Yajuj ou Amajuj, para eles não invadirem o mundo. Uma muralha? Uma muralha. E o Alcorão diz que essa muralha vai ser quebrada um pouco antes do fim dos tempos. E a libertação deles vai ser um dos grandes sinais do juízo final. Essa ideia também aparece na Sura 21, ao Anbiá. Ao longo da história islâmica, e até em algumas fontes cristãs da Idade Média, tentaram associar Yajuj ou Amajuj, ou Gog e Magog, a vários povos que eram vistos como ameaças vindas do norte ou do leste, tipo tribos turcas, mongóis, tártaras, principalmente em épocas de grandes invasões como a do Império Otomano. A localização e o poder militar sempre foram chave nessas identificações. Isso mostra como a identidade de Magog foi sendo relida à luz das ameaças de cada época, né? E quanto a interpretações mais recentes, tipo do século XX para cá? Olha, no século XX, especialmente durante e depois da Guerra Fria, uma interpretação ficou super popular em alguns círculos, principalmente no meio evangélico dispensacionalista no Ocidente. Essa visão liga Gog, da terra de Magog, aquele príncipe de Ros, Meseque e Tubal, diretamente com a Rússia. Ah, a famosa associação com a Rússia. Exatamente. E por extensão com Moscou e outras regiões da antiga União Soviética ou países aliados. Os argumentos principais são a localização da Rússia, uma grande potência ao extremo norte de Israel, e o poder militar russo, que é inegável. Além disso, alguns defensores dessa ideia buscaram conexões na língua, sabe? Sugerindo que Ros seria uma forma antiga de Rússia, Meseque teria a ver com Moscou e Tubal com Tobolsk, uma cidade na Sibéria. Agora, é super importante dizer, como a nossa fonte também aponta, que essas conexões de nomes são consideradas bem especulativas e questionáveis pela maioria dos especialistas em hebraico antigo, os hebraístas. Entendi. Mas mesmo assim, essa interpretação se espalhou muito e foi bem influente na cultura popular e em certos ensinos sobre profecia. E como a gente sempre faz aqui, nosso papel é só reportar que essa interpretação existe e é importante sem tomar partido, só apresentando como parte desse quadro histórico de tentativas de identificação. Perfeito. A imparcialidade é fundamental. E existem outras formas de entender Magog hoje que não sejam essas identificações nacionais tão específicas? Sim, existem abordagens que fogem um pouco de tentar cravar Magog em uma nação moderna específica. Alguns teólogos sugerem que Magog representa uma futura coalizão de nações hostis a Israel e a Deus, e que talvez a gente nem consiga identificar claramente quem são esses membros ainda. Uma coalizão futura. Isso. Outros reforçam a leitura simbólica, vendo Magog não como um lugar literal, mas como um conceito que representa as forças organizadas do mal ou a oposição mundial a Deus que vai se manifestar no fim. E tem também a visão de que a profecia de Ezequiel pode ter tido cumprimentos parciais ou tipológicos, no passado talvez nas invasões dos Citas ou com o Império Seleucida lá com Antíoco Epifânio, que seriam tipos sombras de um cumprimento final ainda por vir. No fim das contas, o que não muda em todas essas visões é que Magog, seja lá quem ou o que for, simboliza essa oposição poderosa contra o plano de Deus, vinda de fora, de longe, mas que está destinada a ser derrotada. Essa variedade de interpretações é fascinante. E sobre o nome em si, Magog, tem alguma pista do significado original? A origem exata da palavra hebraica Magog, Magog, ainda é meio incerta, o que talvez ajude nesse mistério todo. Uma teoria bem comum que a nossa fonte menciona é que o nome seria composto. O prefixo ma, em hebraico, pode indicar lugar de ou terra de. Ah, Ma como lugar. Isso. Se a gente juntar com o nome Gog, que é o líder lá em Ezequiel, Magog poderia significar literalmente terra de Gog ou região de Gog. Se for isso mesmo, reforça a ideia de que, pelo menos em Ezequiel, Magog é principalmente um território ou o povo que Gog governa, e não o patriarca de Gênesis. Mas a ambiguidade do nome permite que ele funcione em vários níveis, né? Pessoal, geográfico e simbólico. Um nome com tanto peso histórico e essas conotações de fim do mundo certamente não ia passar batido pela cultura popular, imagino. A fonte cita algumas aparições? Cita, sim, alguns exemplos bem diferentes de como
Gog ou Magog foram adaptados na ficção, geralmente pegando essa aura de ameaça antiga ou poder destrutivo. Na série Supernatural, por exemplo, Gog e Magog aparecem primeiro como guerreiros, mas depois são revelados como seres elementais, primitivos, tipo bestas de pedra e areia. Nossa. Já na série de ficção científica Andrômeda, do Gene Roddenberry, os Magog são uma raça alienígena bem sinistra e agressiva, com um ciclo reprodutivo meio parasita. Que horror. Mudando pra música, a banda Genesis, naquela música épica Super's Ready, tem uma parte com imagens apocalípticas que menciona os guardas de Magog, Guards of Magog. E até nos videogames, na série Oddworld, o principal grupo de vilões corporativos se chama Cartel Magog. Em geral, usam o nome como um jeito rápido de evocar algo antigo, poderoso e quase sempre sinistro ou ameaçador. Que jornada, hein? Começamos com Magog, um nome lá na lista de netos do Noé em Gênesis. Vimos ele virar a terra ameaçadora de onde vem um invasor, em Ezequiel. Depois ressurgir, talvez de forma simbólica, como a imagem da rebelião final no Apocalipse. Vimos como, durante séculos, tentaram identificar ele com citas, turcos e, mais recentemente, muito com a Rússia. E ainda por cima inspirou monstros alienígenas e vilões de videogame. Então, depois disso tudo, o que fica? Qual é a essência, o significado que perdura de Magog? Olha, se a gente conectar tudo, acho que a essência de Magog está nessa representação constante de uma oposição poderosa, organizada, contra Deus e os planos dele na história. Essa oposição parece vir sempre de longe, né? Do extremo norte ou dos quatro cantos da terra, talvez simbolizando o que é externo, desconhecido ou visto como bárbaro pelo centro da narrativa bíblica, que é Israel. Sim. Só que a mensagem central, tanto em Ezequiel quanto no Apocalipse, é clara: a soberania absoluta de Deus sobre essa oposição. Por mais assustadora que a ameaça de Gog e Magog pareça, a derrota final deles é certa. E essa derrota vai servir para mostrar o poder e a santidade de Deus para o mundo todo. As tentativas de identificar Magog com países específicos podem ser vistas como um reflexo das ansiedades de cada época. Mas o núcleo teológico da vitória divina sobre o mal organizado, isso permanece. E é fundamental lembrar dessa dualidade. Uma pessoa em Gênesis, que vira uma terra, um povo, um símbolo nas profecias do fim dos tempos. Excelente resumo. E isso nos leva a um pensamento final, algo para a gente refletir a partir do que a gente conversou. A fonte destacou, e a gente falou disso, como as interpretações de Gog e Magog muitas vezes foram um espelho das grandes ansiedades geopolíticas de cada era. O medo dos citas para Joséfo, das hordas do leste na Idade Média, da União Soviética na Guerra Fria. Pois é. Se essa tendência de projetar nossos medos atuais em figuras proféticas antigas continua, que tipo de forças, de tensões globais, ou talvez até ameaças que não são nações, tipo crise climática, pandemias, poder de grandes corporações, poderiam levar alguém, hoje, a buscar um novo Gog e Magog no cenário mundial? O que essa busca constante por identificação nos diz sobre os medos e as percepções de ameaça da nossa própria época? Fica aí a provocação para a gente pensar.